Foi através de Bert Hellinger que pudemos observar que dentro de uma constelação familiar existem leis de consciência coletiva ou leis da vida. Então, pessoal, foi um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, falando sobre constelação familiar. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao assunto. Então, você já conhece que constelação familiar é um movimento que a grande alma familiar faz a fim que ela realmente esteja a contento das coisas que tem que estar em seu devido lugar. Então, é um movimento que conduz à felicidade da grande alma, para que todos estejam realmente pertencendo, todos estejam em seu lugar e todos estejam em equilíbrio de troca. Foi através de Bert Hellinger que pudemos observar que dentro de uma constelação familiar existem leis de consciência coletiva ou leis da vida ou ordens do amor. E foram através dessas ordens do amor que ele pôde observar que dentro de um sistema familiar existe um fluxo natural da vida, mas que muitas vezes estão bloqueados pelo próprio emaranhamentos ocultos que existe dentro do sistema. E que muitas vezes, minha gente, vem advindos de questões mal resolvidas, dos nossos ancestrais e muitas vezes de condicionamentos do nosso inconsciente coletivo. E é aí onde entram as leis de Bert Hellinger. Então eu tenho pertencimento, eu tenho hierarquia e tenho equilíbrio de troca. Então, se o sistema familiar, eles burlam estas ordens, vai haver conflitos sempre. Porque é a partir dessas leis que vivenciamos nossa vida hoje e a nossa vida de ontem. A primeira lei é pertencimento. Então, dentro de um sistema familiar, todos os membros, eles têm o direito de pertencer. E para esse direito ser validado, ninguém pode ser excluído. Seja ele o que for, eles têm o direito de pertencer. Eles não podem ser excluídos, por hipótese nenhuma. Independente das suas virtudes, das suas características, dos seus defeitos, dos seus comportamentos, isso vai independer para ele poder estar dentro do sistema familiar. Então todos pertencem. Eles estão representando todo o seu sistema familiar que foi excluído. E que mais uma vez ele chega aqui como descendente e ele vai ser excluído. Então como é que ocorre esse processo? Então dentro das constelações familiares é onde nós mais vemos. Quando abrimos uma constelação familiar, quando o campo de memória se abre, nós começamos a enxergar qual é a lei que foi burlada. E muitas delas são pertencimento. Muitos ali estão precisando ser visto, precisando ser olhado para poder não mais ser repetido. Um padrão que está sendo feito agora. Então, quais seriam os exemplos? Esses exemplos é o que mais trabalhamos dentro da constelação familiar. Quando o cliente chega para a gente e fala um determinado tema, nós vamos descobrir, quando abre-se o campo de memória dessa família, vamos observar que ali houve uma exclusão. E aí onde eu cito para vocês alguns exemplos. Então vamos supor que até uma criança que nasceu natimorta, ela perde às vezes o direito de existir, simplesmente porque nasceu morta. E aí o que muitas vezes acontece? Uma mãe engravida novamente e o filho que vai realmente existir agora passa a ter o nome da outra criança que de repente morreu. Ou seja, a primeira não teve nem direito
a ter o seu próprio nome. Isso já foi um caso de exclusão. Muitas vezes por comportamentos inadequados, do qual um parente, um membro familiar, pelo processo da sua consciência, ele simplesmente desabonou a conduta da família. Então, você não pertence e é excluído. No primeiro vídeo, eu mostrei a vocês que um bisavô era alcoólatra, é um exemplo, e lá na frente, um filho ou um neto estava representando esse avô que tinha sido excluído lá atrás. Ou seja, o próprio sistema, ele é muito rígido em relação a isso. Ele não deixa que exista um vazio dentro do sistema familiar. Então, alguém lá na frente vai representar. E aí é onde está toda a chave dos problemas nas grandes famílias, em todo o sistema familiar, em todos os lugares que a gente vê. Algo que está em conflito, alguma dessas leis está sendo burlada. O do pertencimento, do hierarquia ou o equilíbrio de troca. Então, quem é que foi excluído dentro do seu sistema familiar? Então, a gente começa a pensar. Muitas vezes não conhecemos a história dessas pessoas que estão... Essa pessoa que está repetindo aqui, no agora, ele não conhece a história, muitas vezes, do que foi lá atrás, de um ancestral que ele está representando. Então, dentro da constelação é que podemos observar o que é que realmente aconteceu, qual foi a história que não foi vivenciada, qual foi a emoção que foi interrompida, qual foi, se houve um assassinato, se houve um segredo, se houve qualquer turbulência que até então tenha sido retirado do seio familiar, alguém lá na frente vai ter que representar. Por quê? Porque só assim os membros familiares vão poder ver aquilo que está sendo mostrado hoje. E aí dentro da constelação a gente vai dizer, eu vejo você. Mostrar para aquela pessoa o que realmente está acontecendo dentro do sistema familiar dele. E a partir dali, sim, aquele que tenha sido negado o direito de pertencer, ele agora passa realmente a entrar novamente no contexto familiar. Então, o inconsciente familiar coletivo, ele trata na mesma hora de retomar a este membro que foi excluído. De que forma? Ele voltando a pertencer. Então, eu vou apresentar a vocês. Veja que dentro desse contexto familiar aqui, está faltando alguém. E é o pai. Por algum motivo, ele foi excluído. Então, o inconsciente familiar coletivo, ele trata logo de retomar esse pai. De que forma? Um desses filhos, ou netos, vai representá-lo na forma do qual ele foi excluído. Então, ele volta a pertencer ao... Então, veja que ele está aqui. Por ressonância, ele foi apresentado novamente ao grupo. O membro familiar, ele vai atrás do que realmente está acontecendo com aquela pessoa. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu ia buscar atrás resposta para algo que às vezes a gente diz assim, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que está existindo isso dentro da minha família? E a resposta, graças, sabe, à constelação familiar, eu pude obter essa resposta. Que era alguém que tinha sido excluído lá atrás e que precisava ser visto. São inúmeras histórias, minha gente, são inúmeros casos que eu podia estar citando aqui para vocês.
Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou me resumir a esses pequenos trechos que eu citei para vocês. No decorrer de outras histórias, a gente vai alimentando mais os vídeos e vocês vão entendendo mais ainda o contexto, quando eu vou trazer casos de clientes para vocês ouvirem as experiências que foram passadas dentro da constelação familiar e que a gente vai trazer, com permissão de alguns clientes, à tona aquilo que foi resolvido e que é muito interessante, realmente é muito interessante. E algo que vai se tornar uma completude, é o que eu chamo de uma compensação restaurativa, que aquela pessoa, nesse momento ou naquele momento do atendimento, ele vai poder realmente ser visto, ele vai poder ser novamente inserido dentro do seu sistema familiar. Então, pessoal, agradeço por mais um vídeo. Não esqueçam de se inscreverem no meu canal, de deixar seu like, para que outros vídeos transformadores venham para que vocês possam assistir. Então, deixo com vocês meu abraço da paz. Eu amo falar de constelação porque, como eu já falei, foi uma mudança muito grande na minha vida e na vida de muitos que eu faço atendimento. Então, para aqueles que também querem ter um novo olhar, uma nova consciência do que realmente está acontecendo dentro da sua história familiar, dentro da sua vida, eu sou Cleone Fernandes, terapeuta das novas constelações e terapia multidimensional.